Louvado seja Deus. Diga amém, igreja. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos colocar em pé, vamos, neste momento, realizarmos a leitura da palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. Vamos ler os dois primeiros versículos para nós meditarmos. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a todos vocês e, fazendo a vontade do Espírito, estão aqui nesta tarde. Diz-nos assim a palavra de Deus. Romanos 8, versículos 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. O 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Podem sentar, queridos irmãos e irmãs. Irmãos, esses dois versículos, eles trazem para nós uma promessa que é atual, para o presente. Tanto no versículo 1 como no versículo 2, nós encontramos a promessa de Deus, não uma promessa futura para nós, não uma promessa que nós ainda vamos alcançar, mas promessas que nós já somos participantes. O apóstolo Paulo escreveu essa carta para nós chegarmos aqui no capítulo 8, quando nós encontramos esta promessa maravilhosa. Nós precisamos entender que o apóstolo, ele falou de assuntos que realmente para nós, humanamente falando, ele falou de circunstâncias, de atitude de pessoas que nós, como seres humanos, humanamente falando, nós não atentaríamos para achar que aquelas pessoas tivessem condições de alcançarem o perdão de Deus. O capítulo 1, versículo 18 a seguir, por exemplo, até o 21, 22, ele fala acerca da atitude dessas pessoas que contrariavam todos os preceitos, desígnios de Deus. Porém, meus irmãos, no capítulo 2, ele fala que todo ser humano, que toda a humanidade, que todo ser humano em todo o universo carece, necessita da salvação em Cristo Jesus. O capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 5, ele fala de atos extraordinários que ele exerce sobre nós, que é a sua justiça e a sua justificação. A justiça é a verdade moral que parte de Deus. A justificação é um ato livre dentro da vontade de Deus, que Deus decide fazer por nós e Deus realiza, porque Deus é soberano e Ele não necessita, não precisa de uma interferência humana. Então ele fala no 3, no 4 e no capítulo 5 sobre o ato da justiça de Deus e sobre a justificação de Deus, que não é outra coisa senão o perdão de Deus. Porque Deus, quando Ele nos justifica, principalmente quando você lê o versículo 1 do capítulo 5 de Romanos, Ele pronuncia a seguinte frase: sendo, pois, justificados ou perdoados pela fé, agora nós passamos a termos paz com Deus. Então aqui no 6 e 7 ele faz algumas comparações, inclusive falando do efeito, do tempo, do proveito da lei, mas
fala que a graça agora supera todas as circunstâncias. E no 8 que nós lemos, nós encontramos, meus irmãos, a promessa para o presente, a promessa atual, quando a Bíblia diz, portanto, agora. Essa promessa, ela é momentânea, ela acontece no instante em que nós aceitamos a Cristo. Quando nós renunciamos o pecado, aceitamos a Cristo, nós passamos a sermos participantes desta promessa, e para mim e para vocês não há mais condenação. Porque se Deus, Ele nos perdoou, quem poderá nos condenar? Ainda, meus irmãos, que todas as nossas atitudes, como falei, que ele relaciona no capítulo 1, versículo 18 a seguir, uma relação bastante extensa de atitude, de pecado, de deslize, de contrariedade aos preceitos de Deus, mas a Bíblia diz no livro do profeta Isaías que quando Deus, Ele vê em mim e em vocês o ato do arrependimento, a Bíblia diz que por amor dele mesmo, dos nossos pecados, Ele não se lembra mais. O próprio Deus, a Bíblia faz questão de frisar que Ele perdoa, apaga, Ele esquece os nossos pecados. É por isso que a Bíblia diz que, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós estamos em Cristo Jesus porque nós aceitamos a Ele, nós cremos no sacrifício da cruz. É por isso que você está aqui nesta tarde. No Evangelho de João, no capítulo de número 1, no versículo de número 12, o Senhor, Ele fala o seguinte: mas todos, você está incluído, todos quantos creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, todos quantos creem que Jesus Cristo morreu na cruz, Deus, o próprio Deus, não é humano, mas vem do próprio Deus. A Bíblia diz: Deus deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos, todos os que creem no nome de nosso Senhor Jesus. E se nós somos transformados, nós cremos que somos perdoados e que agora passamos de criaturas, porque nós éramos criaturas, segundo a palavra de Deus, em Marcos 16:15, a Bíblia diz: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Então, quando nós recebemos a palavra, nós éramos criaturas de Deus, mas através de nós crermos no sacrifício de Cristo, nós cremos na cruz de Cristo, nós cremos mediante o arrependimento. A Bíblia diz que Deus transformou-nos de criaturas para filhos e filhas de Deus. E o versículo 13 do mesmo capítulo 1 do Evangelho de João, a Bíblia fala que essa transformação, essa promessa, ela não é humana, ela não vem no DNA, porque alguém, também não é que alguém nasceu, porque o pai, porque a mãe serviu a Deus, porque nasceu do mesmo, não, de forma alguma. A Bíblia diz que esta promessa não é nascido nem do sangue, nem do varão, nem da vontade da carne, mas essa mudança de criaturas para filhos e filhas de Deus, essa mudança de condenados para salvos, de pecadores para perdoados, a Bíblia diz que é da vontade de Deus. Está dentro de um conceito divino, é uma decisão divina. É por isso que o apóstolo Paulo, ele menciona neste versículo que nós lemos, que agora, meus irmãos, nenhuma condenação há, nada. Os nossos erros do passado, as nossas atitudes do passado, os nossos pecados do passado, mediante o nosso arrependimento, conforme a Bíblia diz em Provérbios 28:3, aquele que
conhece a sua situação, a sua atitude, o seu pecado e confessa a Deus, momentaneamente, no ato, recebe o perdão de Deus. Não resta no sacrifício. Eu quero que vocês compreendam, eu quero que todos vocês que estão aqui nesta tarde, são pessoas que já conhecem o sacrifício de Cristo, aceitaram o sacrifício de Cristo. Não há mais condenação, porque os nossos erros, os nossos pecados, eles foram apagados por Deus. O ser humano lembra, claro que lembra, meus irmãos. Alguém pode querer nos condenar por aquilo que nós éramos, porém, a Bíblia diz que quem intentará acusação contra os filhos e filhas de Deus, se é Deus que nos perdoou, se é Deus que nos resgatou, se é Deus que fez a promessa para nós. Então não existe mais sacrifício, nós somos salvos. Nós não estamos perdendo o nosso tempo em servirmos a Deus, em estar na igreja, de forma alguma. Nós estamos nos preparando, nós estamos alimentando o nosso espírito, nós estamos cada dia mais nos aperfeiçoando. É claro, não vamos chegar à perfeição de forma alguma, mas vamos nos aperfeiçoando a cada dia para termos o encontro com Deus. Mas nós somos salvos. Como não somos salvos se nós já fomos perdoados? Porque a Bíblia diz, meus irmãos, como citei para vocês em Romanos 5:1, sendo, pois, justificados, perdoados, regenerados, santificados, fomos adotados por Deus. Então não existe mais condenação. O fato é que existem duas circunstâncias que nós encontramos hoje: pessoas que estão na igreja, ouvem a palavra, ouvem os louvores, são aconselhados, porém continuam amarrados, presos na prática dos pecados, não praticando, mas lembrando, sendo escravizados pelos erros do passado, sendo martirizado, sendo massacrado. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele nos perdoou. É tão clara a palavra de Deus, meus irmãos, que no Salmo 103, versículo número 11, a Bíblia diz que Deus, assim como está os céus elevado acima da terra, assim é grande o perdão de Deus para conosco quando tememos a Deus. É imenso o poder, o amor e o perdão de Deus para conosco. Deus, meus irmãos, Ele nos perdoou, Ele nos justificou. Quando a Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, é porque Ele inocentou-nos através do seu sangue. No capítulo 2, versículo 14 de Colossenses, eu vou citar esse versículo, a Bíblia fala que nós éramos devedores a Deus. Havia uma dívida que nós tínhamos para com Deus. Essa dívida era dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas atitudes, da nossa procedência, da nossa idolatria. Porém, a Bíblia diz que todos os nossos pecados, toda essa nossa dívida para com Deus, ela foi cravada na cruz do Calvário através do sacrifício de Cristo. É por isso que não há mais condenação, meus irmãos. Para o arrependimento há a salvação. Agora o que nos espera não é a condenação, é a salvação. Não precisamos ter medo do inferno, medo da condenação de forma alguma, porque nós já estamos perdoados por Deus. No capítulo de número 1 de Gênesis, versículo 27, e criou Deus o homem e a mulher. Claro, Deus não nos criou para a condenação. Vai ser condenado aqueles que não se arrependerem, aqueles que não se voltarem para Deus, porque o maior pecado do ser humano, da humanidade, é desprezar e não aceitar o sacrifício de Cristo. Mas nesta tarde
aceitar o sacrifício de Jesus Cristo. Fomos perdoados, meus irmãos. O erro, nossos pecados do passado, por mais vergonhoso que eles sejam e eram, por mais caótico, o nível mais baixo que alguém possa ter descido em nível de pecado, mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todos os nossos pecados. Não resta mais sacrifício. Infelizmente, há muitos segmentos que hoje utilizam-se de artimanhas, de heresia, de objetos, de coisas materiais, apalpáveis, para que a pessoa seja purificada, transformada, para que seja lavada dos seus pecados. Não, meus irmãos, a Bíblia diz que o único meio desta terra, nossos pecados, todos que habitam nela são através do sangue de Cristo, que foi o único sacrifício cumprido na cruz. Foi Ele quem criou. Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, Pedro, ele glorifica a Deus. Ele diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos regenerou, que nos perdoou, que nos vivificou, nos deu nova vida e uma grande esperança para a salvação através de Cristo Jesus. Não precisamos estar presos aos erros, nos dias, porque Deus, Ele não leva em conta, meus irmãos, o dia, o tempo da nossa ignorância, de forma alguma. Qual é o tempo da nossa ignorância? Antes de nós recebermos a revelação do Evangelho de Cristo. Mas a mim e a vocês, Deus ocultou dos sábios e entendidos, e eu e vocês, nós recebemos a revelação da salvação em Cristo Jesus. E agora não há mais condenação. Não há. Por aqueles nossos pecados, não há mais condenação. Alguém pode ser condenado se daqui para frente desviar, pisar o sangue de Cristo, blasfemar o nome de Cristo, mas se permanecer firme na presença de Deus, agradecido, louvando a Deus pelo sacrifício, pode crer, meus irmãos e minhas irmãs, que não há mais condenação. É a Bíblia que diz. Não uma promessa mera humana, não. Não, a promessa da igreja é uma promessa da palavra de Deus. E a palavra de Deus, para nós, é a nossa regra de fé, é nosso manual de vida. Então nós temos que entender que as promessas aqui reveladas cumprem em nossas vidas. Então é agora, não é para o futuro. Alguém dizer que você precisa fazer algo para que futuramente, para que você não seja condenado. Não, é agora, não há mais condenação. Permaneça na presença de Deus. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, nós estamos em Cristo Jesus. Nós estamos andando segundo o curso deste mundo, segundo a direção deste mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, ele mencionou que nós estávamos mortos em nossos deleites, em nossos pecados, mas Ele nos deu vida, Ele nos vivificou para uma nova vida em Cristo Jesus. Esta é a vida que nós vivemos agora, com a esperança da salvação. Então nós estamos em Cristo, meus irmãos, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu tenho convicção de que vocês não andam segundo a carne, porque é uma relação sobre as obras da carne, no capítulo 5, a partir do versículo 19 de Gálatas. São atitudes que não cabem ao homem e à mulher de Deus, não cabem para nós. Eu quero crer que a igreja não se envolve com essas atitudes, mas anda segundo o Espírito. Porque
a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Olha mais uma vez a promessa para essa qualidade: me livrou. Não a promessa que vai nos livrar. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos que, nesta qualidade desses dias em que a mídia, em que a televisão, em que a internet e tantos outros meios de comunicações procura implantar, usando segmentos, são segmentos chamados igrejas, instituições, comunidades, que procura implantar os seus sistemas, que é necessário fazer um sacrifício, que é necessário adquirirmos algo, objeto e coisa semelhante, ou passar em determinado caminho, fazer determinada atitude, determinado sacrifício. Não, a Bíblia diz no capítulo 10 de Hebreus que Jesus Cristo já cumpriu todo o sacrifício em prol da nossa alma. É por isso que a Bíblia diz: me livrou. Ele nos livrou. Se nós formos pegarmos um versículo isolado no capítulo 3, versículo 23 de Romanos, nós vamos encontrar um versículo bastante pesado, bastante difícil de alguém ler ele somente e expressar, quando a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sem chance, sem oportunidade de salvação. É o que diz no versículo 23 do capítulo 3 de Romanos: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, sem chance, sem oportunidade. Mas aí surge o versículo 24, do mesmo capítulo 3, que é o versículo na sequência. Ele diz o seguinte: sendo justificados, perdoados gratuitamente, de graça, pela redenção, ou seja, pelo sacrifício de Cristo Jesus. De graça, meus irmãos. Nós, para mim, para vocês, não existe sacrifício. A Bíblia diz em Efésios 2:8: porque pela graça sois salvos, ou seja, por um favor extraordinário da parte de Deus. A nossa salvação é um favor que nós alcançamos sem merecermos da parte de Deus, pela fé, porque nós cremos, não é pelas obras, mas porque nós cremos, é pela fé. Pela fé. Então não resta mais sacrifício, nós somos justificados, perdoados, não somos mais condenados, porque esta promessa é para o momento, porque a Bíblia diz em Hebreus 1:3 que o Senhor Jesus, ele veio, realizou o projeto do desígnio divino em prol de nossas vidas, por mim e por vocês. Ele concluiu a obra. Vocês perceberam que eu estava falando que alguém quer que a obra já seja concluída através de sacrifícios, através de heresias, através de objetos e tantas outras coisas mais. Não. Hebreus 1:3. O Senhor Jesus veio, cumpriu todo o desígnio de Deus. Ele concluiu toda a obra que deveria ser concluída em prol das nossas vidas. Subiu e assentou-se à direita de Deus. Então a obra está concluída, meus irmãos. O que resta-nos para mim e para vocês é vivermos uma vida de arrependidos, porque nós já nos arrependemos. Então permanecermos em uma vida de arrependidos, uma vida de pessoas arrependidas, é uma vida com esperança na salvação e a vida eterna. Porque Ele nos inocentou, Ele nos tornou justos. Nós éramos injustos, estávamos condenados, e Ele nos deu, nos inocentou. Porque pelas nossas atitudes, pelos nossos desígnios, nós não tínhamos oportunidade, mas Ele nos inocentou. Fomos inocentados por Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia diz que agora viva a esperança da salvação.
Não viva mais preso ao passado, aos erros do passado, mas viva na maravilhosa esperança da salvação e da vida eterna. Porque da condenação do inferno Ele já nos livrou. A Bíblia diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou. Observe na tua Bíblia que não está escrito me livrará, não está no futuro, mas me livrou da lei, daquilo que me condenava, onde eu estava preso, da lei, do pecado, das minhas atitudes, dos meus erros e da morte, que seria a morte eterna, a morte da condenação, conforme Apocalipse 20, 14 e 15. A morte eterna, a morte da condenação, Ele me livrou, Ele me livrou. Estamos livres. E louvamos a Deus, porque Ele olhou para nós com um olhar de misericórdia, e nós fomos alcançados por esta promessa maravilhosa. Portanto, querida igreja, agora, é no momento, é no presente, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida nos livrou, já nos livrou. Já recebemos esse livramento do pecado, da condenação e da morte eterna. Amém? Que Deus abençoe, querida igreja. Fique em pé, por favor. Agora, meus irmãos, vamos permanecer firmes, porque estamos, até aqui você venceu, você permaneceu, até aqui você, apesar das dificuldades, das lutas, dos embates que você teve, você permaneceu. Olhe para trás, porque nós não somos incentivados a olhar para trás para o que nós fazíamos, não, mas para que nós passamos e vencemos. Você parar, pensar, analisar quantas dificuldades você passou, você enfrentou e passou isso daqui. Como diz Hebreus 10, 37, só mais um pouquinho aqui. Só mais um pouquinho. Conversar com o pastor Osmar agora há pouco. Pessoas que fizeram tanto em prol da obra de Deus, deram tantas almas, alegraram tantas pessoas, e no finalzinho da carreira, eles retrocederam e preferiram louvar a Deus, ou você deixar louvar a Deus para louvar o mundo, deixaram de fazer a obra de Deus para fazer para o mundo em prol de benefícios materiais. Bom, para nós encerrarmos, você responde para você mesmo: como sabemos se somos salvos realmente? Como eu sei se eu sou salvo? Alguém diz: eu tenho dúvida. Nossa, é tão simples. Há uma forma de nós medirmos se somos salvos. Há um termômetro que sabemos que eu sei se eu sou salvo. Eu sei se eu sou salvo e você sabe se você é salvo. Sabe como? Se você tem desejo que outras pessoas alcancem a salvação, você é salvo. Só é salvo aquele e aquela que tem aquele desejo de ver outras pessoas salvas. Então você tem esse desejo, você é uma pessoa salva em Cristo Jesus, e aproveite a tua internet, aproveite o teu Facebook, o WhatsApp, tantos equipamentos que você tem, que hoje você tem, e propague o Evangelho. Faça, meus irmãos, faça. Infelizmente, há pessoas na igreja angustiadas, depressivas, tribuladas, porque fica recebendo mensagens de pessoas da própria igreja que não edifica em nada. Semana, até falei domingo aqui no culto, na semana passada, eu estava conversando com a irmã aqui da igreja, né? Ela disse que fechou todas as portas, ela, a filha dela, desligou tudo, a televisão, desligou o celular, desligou tudo, porque a filha dela recebeu um vídeo, ia ter isso, mais aquilo, mais aquele outro, tem que meter azeite nas portas, janela da irmã. Azeite livra a morte?
porta fechada livre de entrar a morte, e mais, nós já somos protegidos pelo sangue de Cristo. Irmãos, eu estava na rua, aconteceu um crente de casa, o telefone tocou, minha esposa atendeu, a irmã, para mim falar com a esposa dela, um pregador da palavra, angustiado, desesperado, entrando em depressão, não dorme mais à noite, só fica ouvindo notícia de morte, quantos morreram, quanto isso, quanto aquilo, e está entrando em depressão. Meu Deus, por causa que ficou ouvindo. Ouça louvor, meus irmãos. Aproveite o teu celular, o teu WhatsApp, tudo que você tem, equipamento que você tem, espalhe o Evangelho de Cristo. Irmãos, a gente tem tanto testemunho de esposa, de pessoas que passou mensagem para minha família e hoje são crentes em Jesus Cristo. Então faça a tua parte. Deus abençoe. Pastor Marcos, Deus abençoe.